tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ABBC Talks. Hoje vamos conversar sobre um tema central da reforma tributária, o split payment. Eu sou o Felipe Natali, diretor jurídico e legislativo da BBC, e é um prazer enorme estar aqui conduzindo essa discussão com dois colegas que conhecem profundamente esse assunto. Quero começar dando as boas-vindas a Cristiane Coelho, presidente da FIM. Seja muito bem-vinda, Cris. E também ao Obrigada, Helene. Felipe. Imagina. E também Elenilton Souza, consultor de negócios PJ do Sicredi. Obrigado pela presença, Elenilton. Valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu. Antes de entrar no conteúdo, pessoal, um recado rápido aqui. Durante a live, vocês podem mandar as perguntas tanto pelo chat quanto pelo Q&A, que a gente vai tentar até o final aí da live ou responder ele pelo próprio chat ou aqui na nossa conversa, tá? Bom, para abrir essa conversa, vale uma rápida introdução do que seria o split payment, né? De forma muito simples, depois eu vou deixar para a Cris, é, que é melhor do que todos aqui para falar sobre isso, mas uma rápida apresentação do split, né? Então, o split é um mecanismo, de forma simples, um mecanismo criado para que um pagamento, seja um Pix, um TED, uma transação, no momento daquela liquidação financeira, ela divida tanto a parte que vai para um fornecedor, né, para o recebedor daquele depósito, ela já separa o valor dele e o valor do tributo, ou seja, o tributo já vai diretamente para o governo, né? Então, o imposto ele deixa de passar pelo caixa ali daquele fornecedor, do prestador, e ele é recolhido diretamente no momento da transação para o Estado. A base constitucional do split, ela nasce ali na emenda constitucional 132 e depois, através da lei complementar 214, ela realmente introduz e regulamenta ali um mecanismo no nosso ordenamento jurídico. Vendo o conceito do split, ele parece simples, né, uma primeira análise, mas na prática ele é muito mais complexo, né? Quando a gente olha os diversos fluxos que nós temos de liquidação ali nos arranjos de pagamento, seja num boleto, seja num cartão, seja num Pix, todos eles, cada um deles possuem especificidades próprias, né? Interações próprias com vários players envolvidos naquela relação. Então, ele não é simples, ele é complexo, e a gente vai ver através dessa live. Além disso, o split não é apenas um ajuste operacional, ele traz responsabilidades, ele traz requisitos de compliance, ele traz impactos na governança, mudanças significativas em tecnologia, e ele também traz grande integração entre as instituições e o governo. E aí, para nos ajudar a compreender um pouco, né, do que está sendo discutido, o que está sendo desenvolvido pelo setor financeiro e o governo, eu queria começar aqui convidando a Cris para trazer um pouco dessa visão, né, em termos práticos, é, tanto no cenário regulatório, nas questões tecnológicas, operacionais, tudo que está transformando, que está sendo discutido em torno do split, né? Aliás, tudo vem acontecendo ao mesmo tempo, né? Nada melhor do que ver você, Cris, de como essas peças começam a se encaixar. Então, seja bem-vinda mais uma vez e fique à vontade. Muito obrigada, Felipe. É uma alegria estar aqui com a BBC, com o Elenilton aqui da Sicredi, com quem a gente tem repartido longas manhãs, né, de discussão do split. Com o Felipe, além das manhãs, às tardes também. Então, a BBC tem sido uma grande parceira no desenvolvimento dessa ferramenta, que é bastante central, para não dizer assim, um pilar mesmo da reforma tributária do consumo que foi gestada, né, trabalhada na Câmara, primeiro por uma PEC, e o split está lá na PEC previsto, né, está previsto na Constituição Federal, portanto, e na Lei Complementar 214. O nosso contato com o split, quanto setor financeiro, vem de forma mais pujante na Lei Complementar 214. A gente inicia as discussões, primeiro olhando para a redação do split, e ao longo da redação do que seria o split na Lei Complementar 214, eu, na condição de diretora jurídica da FIM,
recebi muitos inputs, né, do setor a respeito de como deveria ser a redação, o que deveria constar da redação. E por mais que a gente tentasse antever o que era necessário para colocar no texto da norma, o que se mostrava à época era que as nossas tentativas de ajustar qual que seria o texto, ou para que lado iria, ou talvez até de negar a necessidade de fazer o split payment, eram tentativas muito difíceis. O Congresso já estava bastante convencido da necessidade do split. E as empresas que estavam, né, as associações, por exemplo, CNI, CNC, que já estavam em contato com a reforma há mais tempo, também entendiam que o split seria um caminho, mas sempre muito preocupados com as modalidades de split existentes, para que a gente não tivesse problemas no tal chamado fluxo de caixa das empresas. Então, o split ele vem inicialmente dentro da Lei Complementar 214, já com um modelo bem pensado, né, Felipe? Assim, a primeira, com 3 diferentes formas de se encarar o split, um split simplificado, lá na Lei Complementar 214 já veio essa previsão. O que é o split simplificado? É aquele em que os pagamentos, os pagamentos de uma transação comercial ficariam sujeitos a uma repartição para o governo e para o fornecedor, num montante de uma alíquota de um percentual inferior à alíquota base, à alíquota efetiva da transação, percentual esse fixado de acordo com o histórico ou do setor ou da empresa, exatamente. Então, essa foi a ideia do split simplificado já constante na Lei Complementar 214. Na Lei Complementar 214 também vinha um split que deveria ser a solução de tudo, não deveria impactar fluxo de caixa, nada disso, que é o que a gente hoje tem chamado de split super inteligente, né? É um split que é feito separando o montante do débito tributário de IBS e CBS do montante do pagamento da transação comercial ao fornecedor, mas antes de fazer esse recolhimento do crédito tributário ao governo, a ideia é perguntar ao governo se esse tributo, por acaso, não já está pago por qualquer outra forma, inclusive pelo formato de créditos tributários que, porventura, o fornecedor tenha na sua carteira, né, ali junto à Receita Federal ou ao Comitê Gestor. Então, esse seria o split super inteligente, que seria uma previsão que já constava também da Lei Complementar 214. E um outro split que a gente tem chamado de inteligente nos nossos estudos, né? Porque a gente tem que dar um apelido para a gente conseguir falar rápido dos institutos. O split inteligente seria o super inteligente, ou seja, baseado exatamente na alíquota certinha do que é cada transação, mas sem essa possibilidade de verificação do montante do crédito tributário que o fornecedor, porventura, tivesse. Então, sempre existindo essa separação. Quando a gente vê isso na Lei Complementar 214, ficava até difícil decidir para que outro lado poderia ser a redação daquilo ali, sem entender como é que o setor iria estruturar aquilo que o Congresso, a sociedade demandava do setor, né? Então, enxergando essa demanda do Congresso, a FIM entendeu que o mais correto, conversando com as suas associadas, que o mais, digamos, prudente de nossa parte seria fazer um grupo de estudo, né, um grupo de trabalho, e inicialmente de estudo, a respeito do split payment. Por quê, né? Eu acho que todos aqui devem saber, o split payment não existe do jeito que a gente está colocando aqui em nenhum outro lugar do mundo. Né? Em algumas outras nações, a gente tem uma tentativa de split, na Itália, por exemplo, a gente já teve uma implementação, mas em contextos muito reduzidos, tá? E o que a gente tinha na Lei Complementar 214 era um desafio, porque não tem redução, né? Para todas, a ideia da Lei Complementar é que o split seja usado em todas as transações possíveis. Diante desse fator e da novidade do split, o setor financeiro não entendeu que a gente deveria fazer o estudo antes de falar que a gente não dava conta, né? Então, acho que a gente foi exatamente nesse espírito que a gente formou o grupo Split dentro da FIM, de que hoje participam, então, a gente chama são 6 cadeiras.
tá? Mais 7 entidades, explico. Nós temos as cadeiras relacionadas exatamente à FIM, a FEBRABAN, a BBC, a PINF, a ZETA e a BEX. Além desses, a gente também chamou outras entidades do mercado, né? A Abranet e a Bipag, que entram como uma cadeira também, embora não estejam no guarda-chuva da FIM, a gente entendeu que a gente precisava, nesta matéria, a gente precisava estar como um setor bem alinhado, bem construído, com os mesmos entendimentos, e tem sido muito profícua essa participação bastante horizontal e com muita capacidade, com assim, os melhores do mercado. E a partir desse contexto, a gente veio estudando já desde setembro do ano passado, a gente vem estudando o split e a gente chegou a muitas conclusões diferentes daquilo que constava na lei complementar, Felipe. Aí eu fiz essa parte introdutória aqui, que é até a formação do grupo, né? E vou deixar um pouquinho aqui para você, ou a gente já explora o que aconteceu do grupo para frente. Vou deixar, vou deixar Não, acho você. que foi ótima essa introdução, Cris. Acho que deu uma noção de onde a gente partiu, né? Acho que muita coisa aconteceu de um ano para cá. A gente está falando disso, a formação do grupo, mais ou menos em setembro do ano passado, né? Então foram meses de discussões, semanas, várias semanas, discussões técnicas, discussões deliberativas, discussões com o governo, né? É, eu acho que vale. Eu acho que vale você complementar. Eu acho que eu podia puxar aqui para o Elenilton, trazer para a gente, considerando essa introdução da Cris, o que você acha aqui que o governo tentou endereçar aqui com o split, né? Quais são os pontos principais aqui de dores do governo para a gente depois partir para onde a gente está caminhando ou caminhou ao longo dessa jornada? Legal, Felipe. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também para a Cris, para a gente poder estar dividindo aqui todo esse trabalho que a gente faz também fora aqui da live e poder trazer mais conhecimento aqui para esse grupo. Eu vejo assim, a gente teria vários pontos, né, para trazer em relação à situação atual versus a situação futura, vamos dizer assim, que pretende se endereçar com o split nesse momento. Mas eu vou escolher aqui três que eu acho que fazem mais sentido até e são mais recorrentes, vamos dizer assim, de intenção do governo. A primeira, eu acho que é para poder o split vai fazer aquilo que é uma das essências dessa reforma tributária sobre o consumo que a gente está passando, que é a geração do crédito acontecer com o pagamento. Essa é a essência. Se a gente for estudar um pouco mais, a gente vai ver que o que resume em uma palavra, uma frase, o que mudou com essa reforma tributária sobre o consumo que estamos passando. Vai ser a geração do crédito deixar de ser vinculada apenas à emissão da nota, em alguns casos até alguns tributos após ainda a entrega da mercadoria, passando pela liquidação financeira da transação comercial. Então, esse eu acho que é uma dor que o split vai resolver muito isso. Assim que a gente estiver lá na frente, com isso implementado, com isso funcionando, a gente vai lembrar desse momento, assim, pô, aquela dor realmente foi muito bem endereçada através do split, é literalmente um tiro bem no alvo, realmente. Outro ponto, segundo que eu vejo que o governo tem hoje ainda, e que pretende evoluir muito com o Instituto do Split, é o ataque à sonegação, reduzir a sonegação. Para você ter uma ideia um pouco de números, estima-se, espera-se, melhor dizendo, que ali no futuro, quando o split estiver na plenitude, a gente deve aumentar a arrecadação em mais de 500 milhões de anos, entendeu? Então, isto vai gerar até mesmo uma condição para o país, até mesmo lá na frente, de quem sabe, que é uma das expectativas também, de uma redução da carga tributária, porque à medida que, uma das essências da reforma é não aumentar a carga tributária, então se a gente conseguir mais arrecadação, a gente tende no futuro a uma redução dessa carga. E também do ponto de vista de sonegação, como que o split vai ajudar, a gente vai sair de situações muito comuns hoje, né, que ainda é infelizmente muito comuns, como a meia nota, a sem nota, o famoso caminhão sem nota, ou até mesmo a nota fria, né, que seria a nota sem caminhão, e vai passar a ter um controle, vamos dizer assim, maior por parte do adquirente fornecedor, porque ele, a partir da obsoleidade, que depois eu e a Cris vamos trazer um pouco mais, ele vai ter esse controle de poder levantar a mão e
exigir, vamos dizer assim, o split, optar pelo split no primeiro momento, e depois isso vai passar a ser uma obrigação, e por consequência startar todo esse processo, e com certeza vai reduzir bastante a sonegação. Por fim, até para a gente avançar aqui, outra dor que existe é a dor da inadimplência dos tributos, porque hoje, no modelo atual, no modelo de apuração, com recolhimento, a partir de uma decisão única, exclusiva do fornecedor, X dias após o fechamento da apuração, é natural que ele tenha a decisão ainda na mão dele de pagar ou não pagar, ou até mesmo de pagar. Não vou dizer que ele não vai pagar, mas pelo menos vai pagar atrasado e vai pagar com juros. Isso não vai acontecer mais com o Instituto do Split. Então, resumindo aqui, até para a gente evoluir esses 3 pontos: a geração do crédito na transação, a sonegação e a inadimplência dos tributos sobre o consumo, eu acho que são 3 pontos bem importantes que o Split vem para endereçar, e a sua implementação, e ao longo do período que a gente vai estar conversando, aí, o cronograma de implementação, aos poucos a gente vai poder obter esses resultados. Perfeito. Posso Perfeito, complementar? perfeito. Fica à vontade, Cris. Helenilton foi na pinta aqui das necessidades tributárias que nos foram colocadas aqui, os desafios tributários que nos foram colocados pelo split payment, né? O split payment tem esse caráter de auxiliar, possibilitar a administração tributária a ter uma maior eficiência na arrecadação dos tributos sobre o consumo. E, curiosamente, o Elenilton falou numa ordem, que é a ordem do o que pesa mais, né? Que não foi a ordem que a gente iniciou os nossos estudos, né, Elenilton? Isso é muito curioso. Então, eu vou falar um pouquinho mais no fluxo histórico aqui, para deixar bem claro como é que a gente iniciou os nossos trabalhos de compreensão do que seria o split e de redução do escopo, para a gente chegar no onde estamos, né, Felipe? Eu acho que essa é uma necessidade aqui para gente explicar para todos que nos assistem. Então, eu interrompi aqui a minha fala na explicação da criação do grupo. Helenilton veio e colocou para a gente aqui as necessidades do para que serve o split, em que nós, como indústria financeira, ao colocar o split de pé, estamos auxiliando a administração tributária na implementação da reforma tributária. E aí, a pergunta que fica é: a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo? Né? Quando o split ligar a chavinha, a gente vai endereçar todos esses problemas que a lei complementar nos colocou. E a resposta para vocês bastante rápida é não. Não vamos começar com esse escopo maior, com esse escopo grande para endereçar tudo que o Split gostaria de endereçar. Nós passamos alguns meses tentando entender por onde que a gente começava a implementar o Split. Talvez por causa do nome de um dos mecanismos, a gente achava que o mais simples seria começar do split simplificado, né? Por causa do nome dele. E ao longo dos nossos estudos aqui, a gente descobre que o split simplificado não era tão simplificado assim. Especialmente porque, como ele tocava o problema que o Elenilton colocou aqui da inadimplência, o objetivo do split simplificado a necessidade era que ele entrasse para todas as transações ao mesmo tempo. E o simplificado no texto original e também ainda nesse texto é um mecanismo opcional. Ou seja, como ele era opcional, eu teria que necessariamente entrar com o inteligente primeiro, porque você só pode entrar com simplificado, né? Só iria dar certo entrar com simplificado para aqueles que fizessem a opção pelo simplificado. Então, se a gente fizesse só o simplificado e não fizesse o inteligente, era praticamente como se o split só entrasse para quem quisesse pagar com o split. Não nos pareceu que essa seria uma boa solução. Parece rápido o que a gente está falando aqui, né? Que olha, como vocês não decidiram isso na primeira reunião? Porque, muito óbvio, por que vocês não decidiram que não era o split simplificado pelo qual se deveria começar? Porque foi depois de muita conversa que a gente chegou nessa estrutura de que, olha, não tem como começar do simplificado e ir para o inteligente, não tem como fazer todos ao mesmo tempo. E a gente, depois de muitas discussões,
a gente chega no escopo inicial, que é o escopo do B2B opcional, tá? O que que é o B2B opcional? É a possibilidade de fazer a redução do escopo para dizer que a primeira fase do split ocorrerá em transações comerciais feitas entre duas pessoas jurídicas, especialmente entre duas pessoas jurídicas que sejam contribuintes de BS e CBS. Muito embora essa não seja uma crítica que a gente vai fazer nos nossos sistemas aqui do setor financeiro, a nossa única crítica inicial é: estou falando de PJs, o split será algo possível. E aí, por que opcional? Porque também os nossos sistemas não farão nenhum tipo de verificação ou obrigatoriedade de pagamento com split, tá? Para quaisquer que sejam as transações. Então, ficará a opção sistêmica, tá? Sistêmica do pagador ou do fornecedor aqui, que vai fazer o seu boleto, o seu QR Code, escolher se ele vai colocar, preencher os campos que a gente vai passar a abrir nesses meios de pagamento. Quais campos? O campo do IBS, o campo da CBS, o campo da nota fiscal. Então, o split será basicamente a inclusão desses três campos nos fluxos dos meios de pagamento. O B2B opcional, ele vai entrar não em todos os meios de pagamento, mas sim naqueles principais meios de pagamento utilizados em transações B2B. Então, a gente está falando de TED, TEF, boleto, Pix, e aí o Pix nas modalidades chave, Pix QR Code dinâmico, e no Pix, aquele que se parece com o débito em conta, como que ele chama mesmo, Parcelado, Denilton? Não, não é o parcelado, parcelado, Automático. automático. isso, Pix automático. Então, esses serão os nossos meios de pagamento que a gente vai implementar o split inauguralmente, né? Esse é o nosso primeiro escopo, B2B, que a gente chama carinhosamente de B2B opcional, né? Os nossos sistemas vão estar preparados para fazer esse tipo de interação. Então, naqueles meios de pagamento iniciados pelo pagador, TED, TEF, Pix chave, eles serão feitos com o pagador vai escolher colocar o valor do IBS que ele tiver recebido na nota fiscal, o valor da CBS que ele tiver recebido na nota fiscal do fornecedor e o valor e o número da nota fiscal, que é o documento fiscal que ele recebeu do fornecedor. Isso vai permitir a vinculação do pagamento à nota e vai gerar efetivamente o crédito para o comprador. Do outro lado, se o fornecedor faz questão, ele próprio fala: não, eu quero colocar os dados, e aí ele tem que ir para um meio de pagamento que seja iniciado por ele, né? O boleto, o Pix QR Code e o Pix automático. Então, a gente tem aqui esses grandes cenários, Felipe, do que é a nossa fase de agora de implementação do Split Payment. Não, maravilha, Cris. Acho que isso é importante porque a gente, no início ali, com os estudos, com todos os arranjos, né, ficou muito complexo, né, a inclusão do split para todos ao mesmo tempo. Inclusive, quando a gente falava de B2C, né, era algo bem, bem complexo. A gente viu que ficaria muito difícil de incluir todos no split desde o início. Então, essa diminuição do escopo inicial ajudou, né, a fazer com que as discussões andassem, inclusive com o governo. Acho que tem uma parte importante, Cris, que é do porquê, né, do B2B, do porquê que mesmo ele sendo opcional, uma visão de que ele vai ser utilizado, né? E aí, quando a gente fala do B2B no super inteligente, há o interesse daquele que está pagando de ter os créditos ali utilizados, né? Os créditos tributários e a geração automatizada desses créditos.
Então, as perspectivas é que no B2B e para esses escopos de arranjos, ele faça sentido e a gente consegue diminuir o escopo e consegue colocar isso de pé de uma forma mais rápida para depois evoluir para os demais arranjos e demais formas ali de transações, né? Vou passar para algumas perguntas aqui para vocês, e aí fiquem à vontade, eu direciono para um e o outro fica à vontade para se manifestar também, tá? O que eu acho que vale, Cris, mencionar, você falou um pouco do que a gente já definiu com o governo, mas acho que vale mencionar um pouco desse modelo, já que ainda a gente não tem o split ainda em operação, né? Há uma perspectiva. Queria que você trouxesse um pouco de quais são os elementos agora central nessa discussão, o que a gente está discutindo com tanto o nosso grupo, o setor, né, quanto com o governo, para colocar todo mundo a par do status que a gente está. Perfeito, Felipe. Eu vou falar aqui do nosso dos macro desafios de agora e depois a parte tecnológica, os desafios tecnológicos. Acho que o Helenilton conseguirá endereçar melhor aqui para todos vocês. A gente, depois de definir o escopo, né, do que era o nosso escopo, a gente passou a trabalhar cada um daqueles arranjos de pagamento, daqueles meios de pagamento ali, de forma pormenorizada, os fluxos de cada um. Quando a gente vislumbrou os fluxos de cada um, a gente tem como grande desafio aqui um fluxo de que esses fluxos sejam adequados nas regulamentações do Banco Central. Então, a gente fez primeiro o desenho dos fluxos, depois, agora, a gente passou por uma fase mapeando todas as resoluções do Banco Central, todas as normativas do Banco Central que precisarão ser readequadas para que esses fluxos passem a existir no mundo regulado, né, no mundo regulatório. Essas alterações estão sendo discutidas já com o Banco Central, então esse grupo não é só interno, tá? Esse grupo da FIM que a gente tem colocado é um grupo que se reúne todas as semanas com Receita Federal, pré-comitê gestor e Banco Central. E todos esses atores a gente já está conversando sobre as alterações normativas necessárias para embasar as alterações sistêmicas que o setor vai ter que fazer. Uma delas, né, e que é bastante importante, são as alterações das regulamentações do Bacen. A gente já mapeou dezenas de regulamentações a serem alteradas, tá, em todos os meios de pagamento. A gente já está definindo quais alterações também, então não são exatamente assim, quais são as regulamentações, a gente já está definindo assim, é aqui que tem que alterar e tem que alterar para esse lado. Então, esse mapeamento já está sendo feito. A gente, com o governo, está mapeando todas as mensagerias para dizer, olha, recebi tal transação, essa transação foi splitada assim, essa transação tem tal crédito tributário, a comunicação vai ser assim, vai ser assado. A gente tem chamado isso de comunicação com a plataforma pública do governo. O governo vai construir essa plataforma pública, a gente já está tendo a apresentação da plataforma pública pelo Comitê Gestor e Receita Federal. Eles estão fazendo um sistema conjunto para atender o split. Já passaram por definições tecnológicas nesse sentido também, e nós estamos iniciando uma conversa sobre a regulamentação dessa primeira fase, né? Então, a gente está aqui com 3 pilares em aberto neste momento, mas com vamos dizer, um encaminhamento bastante frequente e cadenciado para a gente conseguir chegar na implementação do split. Essas são as definições regulatórias que a gente precisa fazer nesses 3 níveis, e logo em seguida a gente vai ter o desafio tecnológico aqui do que o Helenilton vai falar. E só antes do Helenilton colocar, preciso explicar a todos vocês que esses desafios a gente tem um prazo de pelo menos 2026. Não sabemos, não estamos seguros de que esse é o prazo suficiente, mas é um prazo que, pelo menos 2026, a gente não vai ter split, bem porque não temos em 2026 pagamentos de BS e CBS. Então, 2026 é um prazo para a gente colocar essas regulamentações no ar
e fazer as nossas adequações tecnológicas. Se a gente vai conseguir chegar em janeiro de 2027, acredito que para a gente é um super desafio. Mas a gente está tentando endereçar aqui para ver se pelo menos algum piloto, né, contido, a gente começa ali no início de 2027. Helenilton. Boa. Já passo para o Elenilton aqui, então. Elenilton, traz para a gente aí os impactos. Não sei se são leves ou são profundos nas arquiteturas, mas passa para a gente aí quais são os impactos e desafios tecnológicos para o pessoal. Tá bom. Eu queria resgatar um pouquinho da fala que a gente já trouxe aqui para, acho que para iniciar essa resposta que é muito importante. A gente está em frente a algo inédito. Não há registro, né? Até hoje, nunca antes na história desse planeta, vamos dizer assim, a gente teve algo com essa audácia até mesmo de acontecer, e abrangendo todos os meios de pagamento, abrangendo todas as transações comerciais de todos os públicos. E aí toda aquela priorização que a gente já citou antes, do B2B, opcional, os quatro arranjos, eles vêm justamente para tentar filtrar um pouco e organizar essa entrada. Porque o impacto vai ser significativo, eu diria assim, a gente ainda não tem uma total dimensão, eu vi que isso foi bem contido aqui na hora que começou a tratar de prazo, porque realmente existe um grande desafio até mesmo de entendimento, a gente está realmente construindo isso nesse momento, mas também algumas coisas já estão dadas, assim, algumas coisas já entendem, né, que vão acontecer. Por exemplo, a necessidade mesmo que ele existe é a partir de janeiro de 2027, a partir de lá que existe a necessidade realmente de cobrança de BS-CBS, então seria um melhor momento, um momento zero, vamos dizer assim, do split seria ali. Como é que a gente vai chegar lá? Para poder chegar nesse momento, a gente tem algumas coisas ainda, premissas básicas a serem feitas, e algumas delas vêm, inclusive, do próprio governo, que é a entrega de um regulamento que vai poder oficializar, vamos dizer assim, as regras do split, porque hoje a gente está ainda muito em campo de teoria, de construção em conjunto, mas documento oficial, regulamento ainda está para sair, a gente espera que até, o próprio governo espera que isso aconteça ainda até o final desse ano, é um desafio, mas espera. O Banco Central tem um papel muito importante aqui, porque todos os meios de pagamento são regrados pelo Banco Central, ou até mesmo por várias entidades que montam, instituições financeiras que montam convenções, como é o caso da cobrança, o PIX, o TED, todos eles têm uma série de mensagerias que também existe algumas janelas assim oficial que o governo trata ao longo do ano e está se tentando aqui também no split a gente não ferir esses ritos já naturais, até porque a gente sabe que existem N outras regras mandatórias sendo implementadas, como o CNPJ alfanumérico, como o duplicado escritural, que também estão concorrendo, vamos dizer assim, aqui, tanto dentro das instituições financeiras, quanto no próprio ambiente de Banco Central e de governo, para serem implementados. Então, tentando organizar todo esse ponto, a gente enxerga um cenário de que o primeiro TRI de 26 ainda será um cenário de organização desses normativos, dessas regras, dessas alterações que serão necessárias serem feitas do ponto de vista do regulador, para a gente poder, sim, nós, como instituições financeiras, começar a se dedicar a um desenvolvimento, onde a gente estima que esse desenvolvimento, o upstream lá, efetivamente, dessas iniciativas acontecendo a partir do segundo TRI de 27, e aí a gente estima um pouco aqui duas quebras, vamos dizer assim, que a gente falou muito por cima, né, que acho que vale a pena a gente voltar, porque dos quatro arranjos que a gente citou, tem dois que andam por um caminho e dois que andam mais ou menos por outro caminho, que eu quero tentar ajudar aqui para situar o cronograma, que eu acho que faz sentido, que é o seguinte. O B2B opcional, ele sempre vai partir de uma das pontas. Então, existe arranjos de pagamento que são o fornecedor que inicia e existe arranjos de pagamentos que são o comprador que inicia, tá? Vou começar pelo do comprador. Os arranjos iniciados pelo comprador são a TED, a TEF e o PIX estático, ou PIX-chave, vamos dizer assim. São aqueles meios de pagamento que nós, aqui, como premissa do grupo, né, Cris, de não mexer na instantaneidade dele, não mexer na experiência que hoje já existe desses pagamentos. Nós não vamos, através do split, atrasar um PIX, atrasar uma TED. Não, a gente não vai... Do nosso lado, a gente não quer interferir em nada nesse fluxo que já acontece hoje. Nesse caso, nesses arranjos, a gente vai trabalhar, até já aproveitando para responder algumas perguntas que estão vindo, vai haver a necessidade do comprador inserir. É premissa para poder ter um split, já que ele optou, né? Para existir, ele vai ter que trazer o registro fiscal,
o valor da CBS e o valor do IBS. Isso é premissa. Essas três informações, elas não vão à frente, vamos dizer assim, não vai sair uma TED, uma TEF ou um PIX-chave splitado se essas três informações não acontecerem. Como esses dois arranjos, aí, ou algumas variações dele, iniciados pelo comprador, a gente não vai interferir, vamos dizer assim, na, no ritmo da liquidação financeira, ele não vai passar pelo superinteligente. A gente não vai, nós, o governo, não vamos passar o valor para o governo devolver a conta e a gente fazer o ajuste já refinado, vamos dizer assim, que é o ajuste online, que é considerado super inteligente. Então, nesse caso, ele roda no modelo inteligente, como trazido ali pela Cris antes, que é também conhecido como offline, na qual a gente vai splitar, é papel, é compromisso da instituição financeira fazer o split entre o valor líquido para o fornecedor e o valor dos tributos para o governo, e o governo terá até 3 dias para fazer esse ajuste diretamente com o fornecedor, quando for o caso. Por não ter o superinteligente, esses arranjos que eu falei, relembrando, TED, TEF e PIX-chave, PIX-estático, ele tende a ter uma construção mais acelerada, mais rápida. E aí estima-se que essa construção deve acontecer entre 12 e 15 meses. O que jogaria, já que a gente iniciou, né, no segundo TRI de 26, a gente jogaria isso lá para meados de 27, a gente já ter uma opção de split funcionando nesses arranjos que eu citei. Por outro lado, existe um pouco mais de complexidade quando a gente está falando de boleto e está falando de Pix QR Code, tá? O Pix automático. Por quê? Porque nesses arranjos existe sim a figura do superinteligente. Esses arranjos, eles têm, cada um na sua rotina, tem minutos, horas, para poder ser liquidados. Então, como tem esse tempo de maturação, vamos dizer assim, que a gente não vai estar ferindo com o split, nesse sim a gente vai adotar o superinteligente, para poder fazer um cálculo refinado, preciso, e entregar para o fornecedor, quem sabe até mesmo o valor total, caso ele tenha um crédito tributário de uma transação anterior de uma compra dele, na qual os tributos já foram recolhidos, ele pode até mesmo receber o valor cheio, vamos dizer assim, da nota nessa transação, porque ele é uma operação que passou por superinteligente. Como tem a figura do superinteligente, tem algo a mais a desenvolver, estima-se que aqui esse desenvolvimento vai levar entre 15 e 18 meses. Tá? O que já joga, por exemplo, a opção de boleto e Pix QR Code e Pix dinâmico lá para frente, um pouco lá mais para o final de 2028. Tá? Então, é ali que a gente, o meio de 28, mais ou menos, devido a essa condição. Claro que, como a Cris falou aqui, são situações ainda que a gente está construindo, são situações que daqui a pouco a gente encontra também algum acelerador, encontra alguma situação que a gente possa surpreender, vamos dizer assim, no desenvolvimento, e isso aconteça, até mesmo o governo antecipando também as suas entregas ali para a fase inicial, isso poderia vir a acontecer antes, mas esse é o cenário mais factível. E aí, para fechar aqui, até mesmo que a provocação foi o quanto grande isso é, acho que pelo tamanho do desenvolvimento que eu falei aqui. É natural que a gente está falando de bastante investimento de recursos, tanto humanos quanto financeiros e tecnológicos, para que isso aconteça. E essa estrutura aí, a gente está sendo bem mapeado também nesse momento, estamos trabalhando fortemente nessa estrutura de custos que o sistema financeiro vai sofrer, vamos dizer assim, vai ser impactado com a construção do split, para a gente poder evoluir para novas conversas aí em relação a esse ponto, mas sim, o impacto será grande comparado a outras iniciativas já que a gente teve de grandiosidade como essa, como a entrada do Pix, Open Finance, tem várias outras que a gente tem que procurar também se ancorar devido à complexidade, mas a gente não tem ainda total certeza de que a gente já chegou no final da descrição, no final lá de toda a estrutura desenhada e concluída, até mesmo a Cris acabou de discutir a questão da plataforma pública, é algo que está acontecendo nesse momento, é uma construção do governo, a gente precisa tratar de integração, então é algo que com certeza vai demandar também ainda mais estudo para depois sim a gente partir para um desenvolvimento. E só para fechar aqui já, para a gente tentar botar em macro etapas, assim, tá, o que efetivamente as instituições vão fazer, vão ter que desenvolver para ter o split. Vão ter que alterar as interfaces com seus clientes, vão ter que capturar informações, né, aquelas que eu citei, a nota, valor de IBS e CBS, vão ter que fazer cálculos, em alguns casos, tem proporcionalidade, tem algumas situações que precisa refinar alguns cálculos, gerar integrações,
tanto entre os PSPs quanto também com as instituições que Plataforma apoiam pública. isso, como o caso da Núclea, como o caso da plataforma também pública, fazer recolhimentos para o governo, sim, porque a gente vai apurar e ao final do dia vai ter que mandar esse valor ao governo, né, do que foi recolhido durante o dia, e sobretudo a gente não pode esquecer de um monitoramento de tudo que fez, porque lá no PLP 108, acho que também a Cris vai trazer isso em algum momento aqui, tem lá todo previsto todas as penalidades que nós, PSPs, vamos sofrer caso a gente atrase, caso a gente esqueça de fazer, caso a gente faça duas vezes. Então, tem uma série de situações lá que a gente vai ter que ter muito cuidado, porque como é algo muito volumétrico, se tu começar mal, tu pode terminar mal o dia com muitas transações dentro de um processo muito dinâmico, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então isso pode gerar um dissabor muito grande ao final do dia. Então, o monitoramento é muito importante aqui, vai exigir muito processamento, muito controle, muitas equipes focadas nisso para evitar ao máximo as multas e também algumas situações que podem acontecer caso a gente venha a falhar, vamos dizer assim, no processo. Excelente, Lenilton. Acho que a gente podia puxar o gancho para esse assunto, né? Um pouco do PLP ali, Cris, do que tá em jogo ali, né? Das alterações, do que tem acontecido, e acho que das regulamentações sobre o split também, né? Que pé que nós estamos nessas questões regulatórias e o que a gente tem trabalhado aí com o governo. Pois é, Felipe, como é que a gente está ali no PLP 108, né? O PLP 108 está fazendo algumas alterações no texto central do split, digamos assim, né? No coração do split, justamente porque a gente previu o que foi colocado ali no PLP, na primeira lei complementar 214, como a gente está vendo aqui, não era ainda um texto decorrente de um estudo aprofundado de como é que a gente ia implementar o split, né? Foi muito bem feito, conseguiu nos dar direcionamentos que a gente conseguiu caminhar nessa definição, mas ao longo das nossas descobertas aqui no estudo da interação do split, a gente viu que o texto precisava de algumas adequações. O governo fez essas adequações, algumas alterações que foram feitas, por exemplo, ali dentro da norma do simplificado, a gente ainda vai ter que estudar, é uma norma que a gente ainda vai voltar a estudar. Não é algo que a gente está fazendo neste momento, porque, como a gente disse aqui, né, neste momento, o grupo da FIM tem se colocado com o objetivo de finalizar e entregar o escopo 1, B2B opcional. Então, esse é o nosso mandato e o nosso grande desafio é antecipar, ou pelo menos colocar isso de pé o mais rápido possível. A gente sabe que 2026 os testes vão ser muito restritos se a gente começar a conseguir fazer teste, porque não existe pagamento de tributo em 2026, né? Não existe essa previsão, não faz sentido colocar previsão em cima disso. Então, 2026 é um ano em que a gente vai estar desenvolvendo internamente as funcionalidades do split, e 2027 é quando a gente efetivamente consegue encontrar pilotos, mas aí pilotos para início. A gente tem o grande desafio, como disse o Elenilton aqui, da plataforma pública no desenvolvimento. A gente tem o grande desafio das alterações normativas do Bacen, esse eu já disse que a gente está andando. A gente tem a regulamentação do split, essa a gente está discutindo e eu acredito que a gente vai vencer essa etapa bastante rapidamente aqui, né? E a parte que eu entendo que vai ficar como um desafio grande para 2026 é realmente estabelecer as prioridades do que é que a gente, por exemplo, a gente tem ali, o Elenilton falou que no boleto a gente tem um grande desafio porque ele é um meio de pagamento que vai permitir o superinteligente, que vai demandar uma conversa maior com o governo, mas também é um meio de pagamento que está bastante impactado pelo desenvolvimento, por exemplo, da duplicata escritural, né? A gente está tentando colocar esses dois temas num trilho par e passo, né? Tentando trazer até mesmo o split para o mesmo pace de desenvolvimento da duplicata escritural na medida do possível, porque aí as alterações seriam feitas de uma única vez. Mas tudo isso depende, é óbvio, das alterações do Banco Central, que já estão mais maduras lá na duplicata
escritural, embora ainda exista algum tipo de discussão. Então, a gente está aqui tateando como é que esse desenvolvimento, mas é um desenvolvimento que conversa, tá? Da duplicata escritural com o split é um desenvolvimento que conversa, não é um desenvolvimento que repele, é um desenvolvimento que conversa, então a gente tem tentado coordenar esses dois desenvolvimentos de uma forma conjunta, né? A gente tem também tem tido cuidado de tentar trazer o mais para perto possível a colocação desses instrumentos que têm o super inteligente, né, como uma das suas vertentes para uma implementação rápida, porque a gente sabe que o super inteligente é uma resposta, por exemplo, a gente sabe aqui que é uma resposta para os pagamentos de tributo que são feitos antes da liquidação financeira, né? O tributo vai ser devido no mês de competência, você colocou uma liquidação, você pactuou com o seu fornecedor aqui um pagamento para daqui 3 meses. Quando você chegar na data do pagamento, aquele tributo referente àquela compra já vai ter sido pago em razão do mês de competência que é prevalente, né, na arrecadação e na apuração do IBS-CBS. Como isso vai se resolver para que eu não tenha dupla, a gente chamava de duplo hit, né? Felipe, aqui nos nossos jargões de dentro do split, a gente chama isso de duplo hit, seria a duplicidade de recolhimento. Como é que a gente evita a duplicidade de recolhimento? Pelo mesmo mecanismo do superinteligente. Então, uma vez existindo um pagamento que é posterior à data do vencimento do tributo no mês da competência, o superinteligente vai nos dar a resposta: olha, essa nota já está paga. Então, a gente para de fazer o split, como disse o Helenilton, vou transferir todo o valor para o fornecedor. Então, por isso, a gente tem sido muito cuidadoso em entender a necessidade, a importância de se colocar de pé, né? De se colocar na pista aqui o mais rápido possível os meios de pagamento que vão viabilizar o superinteligente, tá? Então, a gente tem esse enorme desafio aqui de implementações, né, para serem coordenadas, para a gente colocar de pé numa ordem lógica e que facilite tanto a interação aqui dos pagamentos na vida econômica, financeira, mas também na vida tributária dos contribuintes. Obrigado, Cris. Eu vou começar com algumas perguntas. A gente recebeu várias perguntas aqui no chat. Eu vou começar com uma pergunta da Cláudia Spiller. Nos casos em que os bancos estão pagando notas fiscais que representam recursos de financiamento de clientes, haverá aplicação do split? Posso trazer essa? Muito obrigado pela pergunta, tá? Pode gerar dúvidas realmente, né? Porque já que nós estamos eu e a Cris falando que o split pega tudo, o split é abrangente, mas calma aí. O split ele pega o regime regular, tá? Da reforma tributária. E as instituições financeiras, nós estamos no regime específico. Então, gente, ainda bem, né? Não existe split no regime específico ainda, né, Cris? Tô brincando, não. A princípio não tem split, tá? No regime específico, que é o nosso caso. Então, no caso mas é uma novidade, né, já que veio a pergunta, né, da reforma. Um cliente, quando tomar uma operação de crédito em uma instituição financeira, ele vai sim ter possibilidade, né, se ele for contribuinte, né, ele vai ter possibilidade de se creditar do IBS-CBS daquela transação, mas aí quando isso acontecer, ele vai levar para a sua apuração, vai usar os créditos, mas dentro de um regime de tradicional, vamos dizer assim, de apuração e não de split. Boa. Vou pegar aqui da Juliana Aguiar. Qual a visão de vocês da operacionalização no contexto do pagamento parcelado com vencimento para depois do período de apuração? Quem que pode responder? Posso ir, Cris, também? Pode perguntar. Eu tentei responder até aqui na última eu também, colocação, né? Mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Helenilton, fale nas suas palavras para ver se a gente se complementa aqui. Vou tentar trazer por uma visão, porque às vezes gera confusão isso aí, tá? Porque a gente fala, ao mesmo tempo que a gente fala, e é verdade, tá, gente? É o pagamento que vai drivar
o split, ou seja, se o pagamento for parcelado, o imposto vai ser também retido de forma parcelada, tá? Então, isso é uma verdade. Então, à medida que tiver 10 parcelas, vai ser proporcional, e essa mesma regra funciona, inclusive, também para pagamentos parciais, tá? A mesma regra do parcelado funciona para pagamentos parciais. Então, o split, se literalmente o valor líquido para um lado e o valor do imposto para o outro, vai acontecer dentro da regra comercial negociada. Mas tem um detalhe que está por trás disso, que talvez não seja a intenção da pergunta, mas é importante reforçar, que isso não muda a lógica do período de apuração. Então, ou seja, se tiver 10 vezes 10 pagamentos, é bem provável que lá pelo segundo ou no máximo terceiro pagamento, aquele tributo já vai estar quitado. Por quê? Porque aconteceram alguns pagamentos que parcialmente foi gerando aquele pagamento do tributo, mas já passou o período de apuração do fornecedor e ele teve que, se não for completo ainda, o split não foi completo para quitar o imposto, na hora do período de apuração dele, na final do período de apuração dele, ele vai ter que recolher a diferença. Então, do ponto de vista de quitação do tributo em relação àquela transação comercial, ela vai acontecer muitas vezes antes do que o último pagamento, o total de parcelas. Então, acho que isso é importante saber. Split é parcelado? Sim, ele será parcelado ao longo das parcelas que foram acordadas. Mas, para efeito de caixa, vamos dizer assim, para o fornecedor, ele não vai agora ter 10 meses para pagar o imposto, ele vai continuar pagando o imposto dentro do prazo de apuração. Bom, deixa eu trazer uma outra pergunta aqui. A gente está com E aí, só para mais um. lembrar aqui, só Vai lá. para puxar aqui, dentro do que o Elenilton explicou super bem, a forma da gente casar isso com o split é o super inteligente. Não sei se fica claro, porque, né, na hora que você chega no final do período de competência, você tem que recolher o tributo incidente sobre aquela nota, e então essa nota fiscal vai ficar marcada lá na plataforma do governo como paga, e na hora que vier um pagamento referente àquela nota, o governo vai me mandar uma resposta: olha, essa daqui não faz split, né? Para esta nota não faça split. Ótimo. Aí eu sei que teve uma pergunta, Felipe, eu vou aqui até me adiantar a ti, que eu vi uma pergunta aqui, para casar com isso que a gente está tudo explicando, que está explicando, é como é que vai ser a vinculação, como é que o governo vai saber qual pagamento está pagando o quê, né? E essa informação vem de um dos campos que a gente vai colocar, incluir aqui em todas as mensagerias entre os instrumentos de pagamento, dentro dos meios de pagamento, que é o campo nota fiscal, né? Documento fiscal que a gente tem chamado. Então, é isso que vai fazer o cruzamento, né? Acho que o Natali. Newton? Acho que o Felipe Natali caiu? caiu. Não, Acho mas que o Natali caiu. podemos seguir aqui. Então, deixa eu aproveitar até e trazer um ponto que não veio nas perguntas, que eu acho que é importante destacar, que é um pouco desse mito, vamos dizer assim, que existe em relação a, a, ao, vamos dizer assim, ao impacto, acho que é a melhor palavra, no fluxo de caixa do fornecedor, tá? O impacto do fluxo de caixa do fornecedor, ele vai ficar muito diminuído, vamos dizer assim, pelo que tu trouxe aqui, que é a questão do split super inteligente, porque à medida que isso acontece, ele já compensa, inclusive, os seus créditos, que ele só teria compensação no futuro. Tá? Então, isso é muito importante, porque a gente fica sempre olhando só pelo lado. Então quer dizer agora que eu vou ter uma retenção de caixa indo direto para o governo, que eu ficava ali até 40 dias com ele. É um ponto de vista. O outro ponto de vista é que você vai ter a condição imediata de usar um crédito que também você só ia poder usar lá na frente. Outro ponto também importante é que essa questão de impacto vai ficar muito mais relevante à medida de como que funciona as vendas e as compras, vamos dizer assim, desse fornecedor. Se ele é alguém, por exemplo, que compra muito à vista,
Aí, por consequência, ele vai ter um grande benefício, porque ele vai ter essa antecipação desses tributos. Se ele já tem uma tradição, por exemplo, de comprar mais a prazo e vender à vista, ele pode ter um impacto diferente. Então, a mensagem que eu quero dizer assim é que não é bem assim, não é bem, isso é quase que um mito em relação a que todas as instituições vão sofrer, todos os fornecedores vão sofrer impacto com o split. Tem que, para cada instituição, para cada empresa, para cada tipo até mesmo de regime tributário, tem que sentar, fazer conta e entender essa relação com o seu fornecedor, essa relação com o seu cliente e entender exatamente como esse impacto vai acontecer. E aí, até trazendo um pouco, puxando a brasa aqui para o nosso assado desse grupo, que são as instituições financeiras, acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de oferecer produtos financeiros mais adequados, para que esses gaps eventuais de caixa aconteçam numa linha de tempo e também através de volumes financeiros. Por quê? Porque a gente vai ter um insumo muito importante rodando dentro das nossas bases, que é os valores efetivamente de venda e também de tributos que acontecem nessas transações. Essa informação é rica, é uma informação nova, vai dar trabalho para construir, vai dar trabalho para tratar, vai ter risco envolvido com o monitoramento dela, como eu falei, mas, por outro lado, é um insumo básico para a gente, como instituição financeira, também se posicionar para poder gerar novos negócios e poder até mesmo suprir o nosso cliente com gestão de pagamentos e recebimentos, com um fluxo de caixa mais adequado. Então, eu vejo muitas oportunidades. Claro que vai ter aquele período da dor, vamos dizer assim, que a gente vai ter um período de transição, um período de desenvolvimento, mas existe, sim, vejo de forma muito positiva que a gente vai conseguir também, logo ali na frente, gerar bons novos negócios, boas novas oportunidades a partir desse modelo novo de recolhimento de impostos que vai estar transitando pela gente diariamente, às vezes, dependendo do fluxo da empresa, até mais de uma vez ao dia, e gerando para a gente uma complexidade de tratamento, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de gerar novos negócios com essas informações que vão estar circulando aqui, e a gente poder oportunizar isso. Felipe, Pessoal, está de volta aí? estou de volta. Tive um problema técnico, mas voltei. A gente precisa finalizar, nosso horário está terminando. Eu queria agradecer muito a presença sua, Heleniutes, e da Cristiane nesse bate-papo. Tenho certeza que agregou muita informação aí para quem participou. Ficou muito claro, né, o quanto é complexo o split, é algo sem precedentes aí nessa escala, em escala mundial, né? A BBC ela tem essa proposta de essa troca técnica colaborativa, né, para preparar um pouco o setor e os seus associados para o que está por vir, né? Agradeço também todos que acompanharam a gente, né, enviaram perguntas, participaram. Continuem acompanhando a BBC Talks. A gente está gravando, tá, essa conversa. Ela vai estar disponível no LinkedIn da BBC nos próximos dias. Então, se vocês seguem a gente, fique atento. A gente está sempre tentando manter os nossos seguidores bem informados aí sobre o setor e sobre a economia. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. Até a próxima.